Paz do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Estou eu aqui mais uma vez. Espero que hoje a internet ajude, né? E como chamada por Deus para ministrar a palavra do Senhor, eu estou aqui mais uma vez convidada por Ele. Porque assim como todos têm o livre-arbítrio de escolha, eu também escolhi servir a meu Deus e falar das suas belezas, das suas maravilhas, que Ele tem não só me proporcionado, mas proporcionado a muitos. Então, feliz aquele que gosta de ouvir, gosta de falar da palavra do Senhor. Esses são bem-aventurados. Hoje a meditação da palavra do Senhor será no livro de Lucas, capítulo 12. E eu convido a todos aqueles que estão aí do outro lado para meditar nessa mensagem. É uma mensagem um pouco forte. Como sempre, a palavra do Senhor é poderosa. Eu estava lendo que a palavra de Deus, muitas vezes aqui, Jesus fala que a palavra dele tem poder. Tem poder para quê? Tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para expulsar demônios, tem poder para curar enfermidades espirituais, tem poder de restaurar. É só a gente crer. Porque quando Deus usa os seus discípulos e manda ele ir, Deus também dá a esses discípulos poder e autoridade. E ele diz na sua palavra que todos aqueles que ele enviassem, ele ia dar esse poder e essa autoridade aos seus discípulos para fazer as mesmas maravilhas que ele fazia quando ele estava aqui na terra. Fazia quando estava na terra e faz hoje, né? Porque ele não está aqui mais como homem, mas seu Espírito Santo, ele disse que deixou o Consolador, porque ele sabia que todos nós como pecadores iríamos precisar dele. E como ele não estava, ele iria deixar o Espírito Santo para falar conosco, para nos consolar, para nos ajudar nos dias mais difíceis das nossas vidas. Então hoje nós iremos falar sobre Jesus traz divisão à terra. Você acha que Jesus traz divisão à terra? E a própria palavra, ela vai te responder isso. Em Lucas capítulo 12, eu vou ler aqui alguns temas que ele dá no capítulo 12, mas o tema que nós iremos ver, o principal é esse. No capítulo 12 de Lucas, Jesus começa falando ali para milhares de pessoas, no capítulo 12, e ele começa dividindo as mensagens que ele vai dando. Em cada mensagem há um destino, há uma, vamos dizer, ele vai levar a mensagem e vai ser dividido, porque cada mensagem ela tem um destino certo. Assim como esta mensagem de hoje, ela vai ter um destino certo para cada um de nós. E aqui no capítulo 12, Deus está falando a respeito da falsidade. Jesus está falando, ensinando ao povo, explicando ao povo a respeito da falsidade. Ele fala também de quem devemos ter medo, né? Fala sobre confessar e negar Cristo. Fala também sobre o rico sem juízo. Fala da confiança em Deus.
fala da riquezas no céu. E ele também está falando sobre os empregados alertas, o empregado fiel e o empregado infiel. Aí ele vem para esse tema agora, que é divisão por causa de Jesus, os sinais dos tempos, a paz, e o outro tema é a paz com o inimigo. Tudo isso está apenas em um capítulo de Lucas, no capítulo 12. Mas o tema principal que Deus me deu para falar foi sobre Jesus traz fogo e dissensão à terra. E eu estava lendo essa mensagem e eu fiquei meditando várias vezes e vi aqui algo muito importante. Quando ele começa a falar no versículo 49, porque esse tema ele vai do versículo 49 ao versículo 53. E ele diz assim: vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai-vos que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo mais. Não vos digo mais que antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra os filhos e os filhos contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Aí termina aqui no versículo 53 esse tópico, esse tema, onde é justamente essa é a mensagem. Jesus traz fogo e dissensão sobre a terra. A gente sabe que a palavra fogo fala sobre juízo, né? Se a gente for observar a Bíblia, Deus fala sobre fogo, sobre o juízo. Principalmente a gente vai ver muito isso nos livros antigos e também em Apocalipse, se a gente for dar uma pesquisada, porque se eu for me deter a esta mensagem, o vídeo vai ficar muito grande e eu quero ser bem rápida nesse assunto. Então a palavra de Deus diz assim: vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso. Aí você vai dizer assim: como assim lançar fogo sobre a terra? Que quer que Jesus quis dizer isso? Porque ele diz assim, mas ele veio trazer fogo à terra, mas ele disse que este fogo, ele já estava aceso. Então este fogo que ele estava falando, essa palavra que ele está dizendo aqui, que ele veio trazer a luz. Por que a luz? Porque a treva, ela já estava lá. Então, quando a gente olha, que a gente fala sobre luz e treva, dá para a gente entender que o fogo estava aceso porque as trevas já estavam nas pessoas. E a própria palavra de Deus fala que Jesus, ele é a luz. E sempre que a gente vê Jesus como luz, a luz ela tem uma função de quê? De mostrar aquilo que está escondido. Aí vem a sabedoria de Jesus quando ele diz que eu vim trazer fogo. Esse fogo aqui é a luz. Ele veio como luz. Mas ele disse que esse fogo que ele trouxe, ele diz que já estava aceso. Porque ele sabia que quando ele chegasse, iria fazer uma divisão. Que divisão seria essa?
ele diz assim: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo e que como me angustio até que venha a cumprir-se. Jesus estava se revelando sobre tudo o que iria se passar na sua caminhada aqui na terra. E à luz da palavra, a gente vê que quando Jesus vem evangelizar, ele vem mostrar a verdade. Porque Jesus, ele é a verdade. E quando Jesus chega num ambiente que está escuro, ele como luz, ele mostra o pecado. E aí quando Jesus chega, aí ele faz o quê? A divisão. Por que a divisão? Porque evangelho, o verdadeiro evangelho, ele causa divisão realmente. Ele causa divisão até dentro da nossa própria igreja, ele causa divisão. Porque a palavra de Deus diz que ele é a verdade, Jesus é a verdade. Mas se eu estou dentro da igreja, mas que eu não vivo a verdade, então eu sou o quê? Estou vivendo na mentira. E aí, muitas vezes, Deus usa alguém que está na verdade para revelar as mentiras que está em mim. E o que é que vai acontecer quando alguém chega para mim e diz que eu estou na mentira? Eu estando na mentira, eu não vou gostar. E é justamente o objetivo dessa mensagem. Jesus, ele veio com a intenção de luz e com o objetivo de dissipar as trevas. Mas para isso, a palavra de Deus diz que todo evangelho, ele tem renúncia. Não existe evangelho meio evangelho. Não existe meio crente. Não existe meio termos de pessoas. Ou você é, ou você não é. Tá certo que nós, como seres humanos, no altos e baixos das nossas vidas, nas nossas batalhas espirituais, vai ter momentos de uma recaída, vai ter momentos de um fracasso, vai ter momento até muitas vezes de você cair e ter que levantar novamente, sim. Mas o verdadeiro evangelho, ele causa renúncia. E renunciar não é fácil. E quando Jesus diz que ele veio trazer essa dissensão, é porque Jesus já conhecia o coração do homem. E muitas vezes o homem, ele se diz bom. Mas quando Jesus chega, ele mostra o coração do homem. Todo mundo conhece. E quer ver mais interessante é que quando Jesus vem para aquela parte que ele diz assim: porque daqui em diante estarão divididos 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Por quê? Por que essa divisão? Aí a gente vai, aquele que quer aceitar Jesus Cristo, está dentro de uma casa, ele aceita Jesus. Aí, ele sozinho, mas o pai, a mãe, os irmãos não aceitam. Então, o que é verdade para aquela pessoa que aceitou Jesus, não é a mesma coisa para aqueles 3 que não aceitaram. E o que vai acontecer com isso? Vai acontecer uma divisão. Porque aqueles 3 que não se converteram, não aceitaram Jesus, ele vai estar sempre perseguindo aquele que aceitou Jesus, que tem convicção da sua fé, que crê em Deus. E aquele que está dentro de casa, que aceitou Jesus, que está caminhando com Cristo, aquele que aceitou Jesus, ele vai estar sempre ali mostrando para aqueles 3 que eles estão errados, vai estar sempre ali mostrando a eles o mundo que eles estão vivendo, a mentira, a ilusão. Porque ele é a luz.
E não tem como você estar dentro de uma casa como luz e as pessoas que estão em sua volta, que não tem Jesus, não lhe ver como luz. É por isso que o verdadeiro evangelho é renúncia. Porque eu posso estar dentro de uma casa, onde dentro desta casa possa haver feiticeiro, idólatra, né? Possa ter pessoas que gostam muito de fofocagem, de mentira, de engano, de rolo, dessas coisas erradas. E eu estar ali dentro daquela casa, se eu estiver ali, eu tenho que estar como luz para orientar. Eu não posso participar. Então, quando eu não participo, eu já estou incomodando a outra pessoa. Porque o evangelho é assim, é a diferença. Mas se você está perto de você é uma pessoa que é crente, que serve a Deus, está perto de alguém que está fazendo o que não é certo diante de Deus, e você fica rindo e você compactua, você não está sendo luz para essa pessoa. Então a própria palavra de Deus diz que o sal, ele precisa dar sabor. A luz, você não pega uma luz para clarear uma casa e bota ela debaixo da cama, porque se você botar embaixo da cama um candeeiro, que é assim que se refere a palavra de Deus, ela não vai iluminar a casa. A luz, o candeeiro, como Jesus se refere na sua palavra, tem que ser posto no lugar onde todos sejam iluminados por ele. E quando eu fico olhando a ministração aqui, a palavra do Senhor, eu vejo que Deus, o amor dele foi tão grande por nós, que quando a gente começa a perceber que esse Deus, ele trazer o seu próprio filho e falar, né, que o próprio filho, ele chega e diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E muitas vezes quem aceita Jesus acha que vai ser tudo flores, vai ser tudo paz realmente, porque na realidade essa paz vai existir dentro de nós. Mas esta luz vai incomodar muitos. E Jesus chega a dizer que o Pai estará dividido contra o Filho e o Filho contra o Pai. Ou seja, o Pai que aceitar Jesus, ele não vai aceitar o erro, né? O pecado do filho. Ele vai estar sempre ali como luz, orientando o filho o caminho no Senhor, como a própria palavra diz: ensinai o teu filho no caminho, né? No Senhor, no caminho, para que ele, no caminho que ele fala, o caminho, no caminho, porque esse caminho é o pai indo com o filho. Que você ensinar esse filho a caminhar com Jesus Cristo desde pequeno é muito fácil, porque eu aprendi aí uma vez de um presbítero muito sábio. Ele falou para mim o seguinte, foi a primeira mensagem que eu ouvi de um presbítero da congregação que eu faço parte. Ele disse que o cipó, quando ele está novo, ele enverga, né? Mas depois de velho, quando ele resseca, quando ele fica, ele não tem mais como envergar. Se você envergar ele quebra. Então é muito importante, né, a gente ensinar os nossos filhos desde pequeno o caminho do Senhor, no caminho do Senhor. Por quê? Porque se a palavra de Deus ela nos gera vida, ela nos gera também sabedoria para este caminho que nós iremos e para onde nós queremos ir. Porque não basta a gente querer as coisas boas desta terra. O mais importante é a gente alcançar o coração de Jesus para chegar no céu. Porque ele diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. O único que morreu na cruz por mim e por você foi Jesus. Não tem outro. Então aqui o Filho, o Pai estará dividido com o Filho quando ele aceita Jesus e o Filho não quer. A mãe estará sendo dividida também. Então vai ser sempre assim, dentro de uma casa, dentro de uma família, né? Até dentro da sociedade.
Porque muitas vezes você está num ambiente, até muitas vezes de trabalho, onde as pessoas praticam de várias coisas. E muitas vezes na hora do largar do trabalho, as pessoas saem, vão beber. Muitas vezes tem mulheres que casadas saem para trair seus maridos, ou o marido para trair suas esposas. É a palavra que Deus está me dando e eu tenho que trazer. Porque a luz, né, ela é assim. É como se você tivesse vestido. Jesus é assim. Você está vestido com uma roupa, certo? E esta roupa está suja. Na escuridão ninguém vai ver. Mas quando chega a luz, aí a gente vê que quando chega a luz, o que é que acontece? A luz vai mostrar. E Jesus é a luz. Quando Jesus chega, né? Ele começa a mostrar o que é que tem dentro do coração do homem. Quando Jesus chega, foi por isso que ele disse: eu não vim para trazer paz, mas vim para trazer espada, a guerra, a luta. Então, quando Jesus chega, por isso que é muito importante quando a gente começa a apresentar Jesus às pessoas, não é esse evangelho que as pessoas mostram aí, que diz assim: você aceitou Jesus, vai ser só bênção. Não. Evangelho é renúncia. Por isso que ali em João, deixa eu ver, Lucas 9, em Lucas, do capítulo 9, diz assim, 9 e 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Então, o primeiro passo, quando Jesus leva a palavra para as pessoas que querem se arrepender e querem seguir Ele de verdade, porque de mentira o mundo já está cheio. Então, é muito importante quando a gente leva a palavra do Senhor e dizer assim, ó, que se quiser vir após Jesus, tem que negar a si mesmo. Porque como Jesus é luz, Ele vai mostrar a sujeira, que se você estiver com ela, usando de dupla personalidade, vivendo duas vidas, você vai viver por algum tempo, porque vai ser um dia revelado. Se você tem um casamento, mas traz sua esposa, Deus vai revelar. Se você tem seu marido, mas está traindo ele, Deus também vai revelar. Aí é isso que incomoda as pessoas no Evangelho. Por causa disso também tem muita gente que não quer Jesus e que está sofrendo. Muita gente que não quer Jesus está sofrendo. Por quê? Porque o Evangelho, ele é renúncia. Sem renunciar ao mundo, é impossível você ver Jesus. E Ele é tão bom, tão amoroso, que Ele convida, mas Ele também não engana. Jesus não engana. Quando Ele disse que Ele ia trazer separação, é porque Ele disse que não tem como você servir a Jesus em cima do muro. Eu amo Jesus, mas eu estou aqui, eu nem subo, nem desço para esse lado e nem saio para o outro lado. Então você já está do lado contrário, você já está do lado que Jesus não está. Porque quem crê em Jesus verdadeiramente faz a sua decisão e anda com Ele. E todo dia pede a sua graça, a sua misericórdia, para que Ele perdoe os seus pecados e ajude você a ganhar todos os dias a sua salvação, porque o ato da salvação é contínuo. A gente vai, todos os dias a gente vai buscando. Como? Negando a si mesmo. O que eu quero fazer, muitas vezes dá vontade de fazer, eu não faço. Por quê? Porque eu lembro que eu estou carregando um nome chamado Jesus na minha vida. E eu tenho uma responsabilidade de mostrar às pessoas que esse Jesus, ele é bom. E por ele ser bom, eu não posso fazer o que aquelas pessoas que estão no mundo querem que eu faça. E aí, a gente vê que Jesus é luz. O mundo, a Bíblia diz que o mundo, ele jaz do maligno.
do pecado, o mundo já está na ruína. E aí diz que quando Jesus vem como luz, que é justamente isso que vai fazer a separação, a divisão, aí o que acontece? Jesus vai mostrar a corrupção, a falsidade, a idolatria, a hipocrisia, a mentira, o adultério, a hipocrisia e a dupla vida das pessoas. Quando Jesus chega como luz, o que estiver escondido, ele mostra. Ninguém escapa desta luz. E é por isso que Jesus diz que ele veio para trazer fogo. Fogo é justamente luta. Que todos nós que aceitamos Jesus teremos que enfrentar. Muitas vezes nós não vamos, por mais que a gente ame filhos, família, marido, muitas vezes a gente não vai agradar a eles. E por a gente não agradar a eles também não vão se agradar de nós. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, você está indo no caminho certo. Porque a Bíblia mesmo diz que é através da morte e da ressurreição de Cristo, da humanidade, né? Através da morte e da ressurreição de Cristo, ele deu para a humanidade o direito de escolha, de uma decisão. Foi por conta disso. A decisão de você ir para o lugar que você quer. Você quer ir para o céu? Então você tem que fazer uma decisão. Você quer ficar aqui para agradar seu marido, a seus filhos, porque todos eles servem ao mundo? Você vai junto com ele para o lugar que Jesus disse que vai, todos aqueles que negar ele aqui nesta terra. Então é importante a gente saber de que lado nós estamos. Deus conhece nosso coração? Sabe, Ele conhece muito bem. Mas não adianta, porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu creio nisso, eu creio naquilo. Só Jesus vai te salvar, se você crer verdadeiramente só nele. Porque foi Ele que veio, foi Ele que desceu, foi Ele que sacrificou, foi perseguido, humilhado, dilacerado numa cruz para salvar eu e você. E dar o direito de decisão para mim e você, para que lado você quer ir, o que é que você quer fazer da sua vida, se você vai querer viver no céu ou no inferno, na eternidade. Foi Deus que fez. Então, se Deus fez, a gente tem que agradecer. Porque ninguém ia dar seu filho para morrer da forma que Jesus morreu por nós, assim, se Ele não nos amasse. Então, o amor de Deus é muito grande sobre nossas vidas. E a gente vê através dessa morte e dessa ressurreição. E aí eu estava olhando, né? Que o Evangelho, ele divide. Ele divide. Por que ele divide? Porque a própria Bíblia mesmo fala, em Apocalipse ele fala ali que quem for sujo, suje-se mais. Quem for limpo, limpe-se mais. Ah, mas eu tenho Deus no meu coração. Não importa você ter Deus no coração se você não confessa a Ele e vive conforme as obras dele. Porque Nicodemos conhecia a palavra de Deus em João 3. Nicodemos disse que conhecia a letra, mas ele, quando ele olhou para Jesus, ele viu a diferença. Ele disse: mestre, eu sei que ninguém faz o que tu faz se Deus não for com ele. Ele viu o que Jesus estava fazendo através das obras de Jesus. Com a gente não vai ser diferente. Tem pessoas que diz, abraça você, fala com você, diz que você é seu amigo, mas por trás ele não é seu amigo. E Jesus sabe disso. A falsidade. Entendeu? Então, assim, muitas vezes você tem que se afastar das pessoas para que não perca, para não perdê-las, porque muitas vezes ela vai confrontar, ela vai enfrentar você naquilo que muitas vezes ela nem conhece, porque as pessoas não conhecem Deus como deveria conhecer.
Eu leio as escrituras e eu não conheço ainda Deus, porque Ele é tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso, que não tem tamanho. Imagina as pessoas que estão afastadas, tão longe de Deus, que para ela, coisa boa é um final de semana na praia, tomar sua cerveja. Para ela, o bom é ter sua casinha luxuosa. Para ela, o bom é um domingo com a família. A família é muito importante. Tá todo mundo ali dançando, bebendo. É importante a família. Mas aonde Jesus não está, quem está reinando é outra entidade. É outro espírito. Até na família mesmo. Se você não abre a porta da casa para Jesus entrar, não adianta você dizer que ama a Deus. Dizer, todo mundo fala. E quem vive o evangelho vive renúncia. Tem que cortar tudo aquilo que a carne quer, que a carne gosta. Inclusive a família, como o próprio Jesus disse. Se elas não quiserem, ore por elas. Ore por elas, continue orando. Não deseje mal, não brigue, não discuta. Ore por elas. Faça com que o amor de Jesus chegue nos corações dela. E eu aprendo nessa mensagem, que eu estava até escrevendo aqui, algo que Deus falou para mim. Que por causa do Evangelho, Ele diz assim: as verdades de Jesus não vai me separar das pessoas que amo. A verdade de Jesus não vai me separar das pessoas que eu amo. Mas se as pessoas que eu amo não aceitarem as verdades de Cristo, essas pessoas, elas vão se afastar de mim. Então, é aquela coisa. Não vou deixar de amar quem não quer Cristo. Vou orar por ela. E sempre que Deus disser, olhe, ame aqueles que lhe perseguem, perdoe e ore por elas, eu vou fazer. E a minha luta eu deixo na mão de Jesus, porque Ele luta por mim. Mas a realidade é essa, é que muitas vezes a gente fica até só. Sabe por que a gente fica só? Porque quando a gente fica só, Deus vai nos dando força, vai nos dando graça, vai nos dando sabedoria. E vem uma luta aqui, vem outra luta ali, e você está de pé. É melhor do que você estar perto, você se contaminar. As pessoas não quiserem nada com Jesus. E muitas vezes tem pessoas que estão sem forças para lutar e terminam caindo. Então, a melhor forma é a forma de você decidir o que você quer. A melhor forma é você dizer assim: eu decidi servir Jesus e vou até o fim. Independente se filho, se marido, se a situação não estiver boa, tudo pode acontecer, porque você serve a Jesus. Mas a gente sabe que a própria palavra já decidiu o nosso fim, o fim daqueles que amam a Cristo, que renunciar por Ele. Porque aqui a vida da gente vai ser de renúncia, mas depois a gente vai receber a nossa glória, que muitos dizem que crê em Jesus, mas não crê dessa forma. Então eu estava lendo aqui nas palavras de Jesus, até escrevi aqui, que está dizendo assim: Jesus inicia esta luta e trouxe para seus seguidores um caminho de sofrimento. Se quiserem ser fiéis ao Evangelho, deverão renunciar. Então todo aquele que quiserem ser fiel ao Evangelho, a vida de renúncia tem que estar em primeiro lugar. E ele diz aqui que nos versículos 51 e 53, ele diz assim: essa mensagem ela se dirige para o mundo se posicionar contra o inimigo de Deus. Quem é o inimigo de Deus? A palavra mesmo diz que é o mundo. E aí Jesus desafia, né? E ele separa, ele divide esses grupos. Os que com Deus e a sua doutrina, nasce assim dois grupos. Os que estão com Deus e a doutrina, e os que se desvia de Deus e segue as suas paixões. Então são dois grupos: os que estão com Deus
e os que se desviam de Deus e sua doutrina. Porque quem está longe de Deus, quem está perto de Deus, recebe de Deus a sua luz e corrige seus erros para andar com Deus. Primeiro tem que seguir a Jesus assim, porque ele, quando ele chega com luz, ele mostra o nosso pecado, que muitas vezes as pessoas não querem seguir Jesus deixando os pecados. Muitas vezes elas fazem assim, eu sigo Jesus, mas isso aqui eu não vou tirar, eu vou deixar ali, eu minto, mas isso aqui é só um pouquinho, eu deixo ali. Então assim, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se eu minto, eu sou filha dele, né? O diabo, a palavra diz que o diabo é um ladrão. Se eu roubo, se eu mato, faço parte com ele. Então assim, às vezes as pessoas falam de matar, pensam que matar é só pegar uma faca ou um revólver e matar. Se mata as pessoas de várias formas, principalmente com as palavras. Tem pessoas que matam você com as palavras. Às vezes você nunca fez nada com ela, mas ela não gosta de você. E muitas vezes magoa você. Às vezes com as palavras lhe fere. Mas Deus, ele não é assim. Deus, ele é bom, né? Deus, ele expõe as pessoas diante da verdade. Ele quer que as pessoas se posicionem diante dele como ele é e como ele quer que as pessoas sejam quando recebe ele. E como eu já falei, né? Para seguir a Jesus tem que haver renúncia. E a palavra que Jesus trouxe no dia de hoje foi justamente isso, é que ele veio fazer realmente a divisão. Que divisão é essa? A divisão de quem serve e de quem não serve. Quem obedece e quem não obedece. Por quê? Não devemos seguir Jesus de todo jeito. E aí eu vou deixar um versículo que se encontra em... Não, primeiro eu vou deixar um salmo, que é o salmo... Um salmo muito conhecido. Todo mundo conhece esse salmo, mas às vezes Deus fala com a gente diferente, através desse salmo. O Salmo 23. E eu estava meditando meditando nele, que a palavra de Deus fala mesmo assim, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Né? Já muda um pouquinho o assunto, mas esse Senhor é o mesmo. E ele diz, o Senhor é o Salmo de Davi falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se o Senhor é meu pastor, eu tenho que aceitar, né? Que ele use a sua vara e o seu cajado para me consertar, para que eu ande na justiça dele. Não tem como dizer o Senhor é meu pastor se eu não me deixo ser guiada por ele. Não tem como o Senhor ser meu pastor se eu faço o que eu quero. Ovelha não faz o que quer. Ovelha segue o seu pastor. E até o próprio Jesus falou ali em João, que ele disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. E quando ouve, elas o seguem. Olha como é interessante. Então, não adianta ficar em cima do muro, porque quando você está em cima do muro, você já decidiu. Ou aceitar Jesus e levar a bagagem com o que é velho. A Bíblia mesmo diz que um dia desses eu ainda vou fazer uma ministração sobre o velho misturado com o novo. Não dá certo. Então você tem que fazer uma divisão. Deus, quando ele diz que... Jesus, quando diz que traz a sua espada... deixa eu ver qual foi o versículo que ele falou.
em Mateus capítulo 10 e o versículo 34, ele fala assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer paz, mas não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, a mesma coisa que ele falou aqui, que ele veio trazer fogo, aqui ele diz: eu não vim trazer paz. Por que ele não vai trazer paz? É justamente a mesma mensagem. Porque se ele vier trazer paz, para ter paz precisa primeiro passar pela guerra. E a guerra é decisão. Quem vai ganhar? Então, se nós decidirmos para viver o Evangelho de Cristo, devemos tirar a sujeira que está dentro de nós, o pecado que está escondido, que as pessoas não veem, mas que Jesus vê. Por isso que Deus diz: faça a sua decisão. Eu vim porque eu sou a luz, vim mostrar a vocês que vocês estão andando em trevas e que vocês devem decidir para onde vocês querem ir. Se vocês querem ficar aqui ou se vocês querem ir para a cidade que ele mesmo fala ali em João 14, que ele foi preparar lugar e este lugar está preparado. Então aquele que crê em Jesus Cristo guarda a sua mensagem no seu coração e vive. Para quando vier os momentos maus, você colocar em prática, lembrar que Jesus disse para você que você tem que fazer uma decisão na sua vida, que você não pode viver de qualquer jeito, que você não pode viver em cima do muro. Então, terminando a mensagem de hoje, eu vou deixar João 8:12. Para terminar, João 8 e o versículo 12, que diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então Jesus veio para dissipar as trevas e trazer a luz para aqueles que creem nele. E esses que creem nele e recebem esta luz, terá a vida eterna. Então, fica para a nossa meditação, que o Senhor, Ele se agrade das nossas ações, que nós sejamos corajosos a ponto de decidir a nossa vida, independente de pai, mãe, filhos, esposo, namorado ou namorada, de família. Porque o caminho que você quer para você não vai ser o caminho que as pessoas vão escolher. Esse caminho que você quer para você, quem tem que escolher é você. É você que tem que fazer a sua decisão. Porque eu tenho meu esposo, mas eu não decidi servir a Jesus por causa dele. Eu decidi servir a Jesus porque eu encontrei verdadeiramente o meu esposo, o meu maior esposo, meu Deus. Ele que cuida de mim. Então faça a sua escolha, desça do muro. Jesus veio para trazer a separação, esteja do lado daqueles que vão ser salvos. A divisão é justamente essa que Deus disse que ia fazer. Você vai querer estar de que lado? Decida a sua vida. Jesus tem um plano na sua vida. E lembre-se, tudo está acontecendo para que nós possamos abrir os nossos olhos para a nossa salvação. Deus está dando a oportunidade a cada um de nós todos os dias. Eu agradeço a oportunidade do meu Deus por estar aqui e estar falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Medite na palavra. A nossa palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 12, o 49 e o 53. Lucas 49 e 53. Eu sei que Deus falou comigo e também falou com você. Obrigado a todos vocês que estão aí comigo do outro lado. Socorro, Marilúcia,
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz.